vocês. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que ver, vou fazer uma revisãozinha aqui da aula passada. Por exemplo, vamos supor que eu tenha o adjetivo big. Big quer dizer grande, né? Então, eu quero falar mesas são maiores do que cadeiras. É um comparativo de superioridade, né? Aham. Então, ficaria tables are. Aí, eu vou repetir esse big aqui. Só que como é CVC, vogal, consoante, vogal, eu vou dobrar. Então, vai ficar bigger than, por exemplo, cadeiras. Chairs. Esse aqui é o comparativo de superioridade. As mesas são maiores do que as cadeiras. Se eu quiser falar que as mesas são tão grandes quanto as cadeiras, aí a gente usa o as. Tables are as big as chairs. Aí não coloca o bigger, né? Não coloco o ER. A gente vai usar a estrutura as, vai botar o adjetivo no meio big e depois vai botar o as depois. As mesas são tão grandes quanto chairs, cadeiras. Tá? Tá bom. Se eu quiser... Aí aqui é de igualdade. Isso aqui é comparativo de igualdade. Tanto quanto. Agora, se eu quiser falar, as mesas são menores do que cadeiras. Aí é less than. Tables are less big than chairs. Não pode falar smaller? Pode. Também, tá certo. Eu só tô mostrando que é uma outra maneira de falar. Menores do que. Porque pode aparecer. Tá. Você pode falar. Aham. Aí, se você fosse usar smaller, aí seria chairs are smaller than. São menores do que as cadeiras, than tables. Tá? Aí coloca no plural, né? Isso. Porque é cadeiras. Se você colocar no singular, aí tem que botar o the na frente. Aí teria que ser the table is smaller than Tá. the chair. É porque assim no plural a gente não precisa botar o the. Aí o que eu pensei da gente ver hoje? A gente vai olhar uma palavra, em português a gente chama de radical. Por exemplo, pedra. Pedra é um substantivo porque é uma coisa que existe. Se eu falar pedreiro, é um adjetivo, porque é a profissão de quem trabalha, né, em obra. Então, só que a Sim. palavra pedreiro, que é um adjetivo, vem da palavra pedra. Então, um substantivo gera um adjetivo, que é uma qualidade. E se eu falar empedrar, é um verbo, é uma ação que vem da palavra pedra. Então, a gente vai trabalhar esse raciocínio hoje em inglês. Uma palavra que tem, que a gente chama, essa é o radical, né? O radical me dá origem ao substantivo, ao verbo e ao adjetivo. Por exemplo, cabide, caber, cabido. Então, Agora entendi. entendeu? Estudo, estudar, estudioso. Ligar, ligação, tá? Então, só que a gente vai ver isso em inglês. Por exemplo, em inglês, a palavra care significa cuidado. Se eu quiser transformar isso em um adjetivo, uma pessoa cuidadosa, eu vou repetir o care, só que eu vou botar o full no final. Então, vai virar careful. Careful é uma pessoa cuidadosa. Então, he's careful, ele é cuidadoso. I need care, eu preciso de cuidado, é de substantivo. Então, aqui é o substantivo, aqui é o adjetivo, e aí a gente vai ver o advérbio. O advérbio vai repetir a palavra care,
Só que no final eu vou botar fully. Peraí, rapidinho, eu já volto, tá? Rapidinho. Tá. Pronto, voltei. Então, aí quer dizer, essa palavra dá origem ao substantivo, adjetivo e o advérbio. Então, da palavra care, que é cuidado, eu formo o adjetivo careful, que é cuidadoso, e o advérbio carefully. Na maioria das vezes, toda vez que você vê esse final fully em inglês, é o nosso certamente. Certainly, certamente. Uncertainly, sem certeza. Toda vez que tivesse mente, em português a gente fala que é advérbio. Toda vez que tivesse fully, em inglês é advérbio também. É um marcador Entendi. de que a palavra é um advérbio. Então, vamos pegar outra aqui. Hope. Você sabe o que significa hope? Sei. É esperança, né? Isso. Então, hope é esperança. Se eu quiser falar que ele é esperançoso, eu vou repetir o hope Hopeful. e vou botar full, hopeful. E se eu quiser falar esperançosamente, hopefully. Uhum. Tá saindo tudo errado. Mas a ideia é sempre, nessa estrutura, você vai repetir o hope, né? Que é o radical, vai botar full para fazer o adjetivo e o fully para fazer o advérbio. Entendi. Hopefully. Outra palavra que a gente tem, peace. Peace significa Paz. isso. Então, se eu quiser falar que ele é uma pessoa que promove a paz, ele é pacífico, ficaria o quê? Peaceful. Isso. Se eu quiser falar pacificamente, Seria peacefully? isso, peacefully. Então, são exemplos de substantivos, e adjetivos e advérbios que seguem a mesma estrutura. Joy. O que significa joy? Joy significa alegria. Isso. Então, se eu quiser falar que ele é alegre, Joyful. joyful. Eu sei que existe rap, né? Mas é porque foge da O. E aí, se eu quiser falar alegremente, Joyfully. joyfully. Depois, a gente tem love, que significa... Amor. Se eu quiser falar que ele é amoroso, aí não é loveful, aí vai fugir. He's loving. Aí foge desse padrão, Hum. tá? E se eu quiser falar amorosamente? Lovely. Eu vou repetir o loving e vou botar o ly no final. Lovingly. Nunca vi essa palavra antes. Então, é porque foge do que a gente está acostumada, né? A gente É, usa mais kindness, né? Amoroso. é. Agora, create. Create é o quê? Grateful. Isso. Aí, create, creation, criação. Se eu falar que ele é criativo, creative. E se eu quiser falar criativamente, Eita, não sei. eu vou pegar o creative e vou botar um ly no final, creatively. Ah, Se eu quiser falar a palavra movimento, movement. Se eu quiser falar que ele é uma pessoa que está em movimento, é uma pessoa ativa, vai ser igual o love, moving.
Se eu quiser falar de forma comovente, Movingly. isso. Eu boto o LY no final. Deixa eu descer aqui. Ele tá apagando o que eu tô escrevendo, não sei por quê. E aí depois a gente tem o verbo agir. Como é que é o verbo agir em inglês? Do. Isso, do, fazer. Mas se eu quiser falar, por exemplo, agir de alguma coisa, aí é act. É um sinônimo. Então, Make. act, agir. Act. Ah, tá. Então, se eu quiser falar act, agir. Se eu quiser falar que ele é uma pessoa ativa, active. Se eu quiser falar que ele está agindo ativamente, actively. Actively. Verbo pensar, como é que é? Think. Think, muito bem. Então, se eu quiser falar pensamento, aí a estrutura muda um pouco, que a gente fala que é o radical, é thought. É assim, thought. O pensamento, the thought. Se eu quiser falar que ele é pensativo. Thoughtful. Isso, muito bem. Thoughtful. Eu vou botar o full no final. E se eu Agora o quiser. outro eu não sei. Aí o outro eu vou botar o li no final. Pensativamente. É igual thoughtful, só que você bota ly. Ah, Thoughtfully. Dois L's y. Tá? esse é dois L's, né? Isso, dois L's, porque ele já terminava em L, aí eu dobro. É Ah, porque entendi. toda vez em inglês que terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, quando você for botar, fazer comparativo, for fazer gerúndio, ing, ou for fazer o advérbio, você dobra a última consoante, Aham, tá? tá bom. Como é que é o verbo ler em inglês? Read. Read. E aí, como é que seria, que você acha que seria leitura em inglês, o substantivo? Não sei. Eu vou botar o ing no final, the reading. Ah, tá. É verdade. E aí, se eu quiser falar que a pessoa, ela, ela é um escritor, é escrito. Desculpa, é um leitor. É reader? Reader, muito bem. E se eu quiser falar que algo é legível? Readable. Esse foge do que a gente está vendo. Readable. Ah, readable. Não sei se você já viu na Amazon que tem o Audible. Aham. Então, aquele Audible, que se escreve audible, né? Significa algo que é audível, porque você vai ouvir o livro em formato de áudio. É igual aqui, o Ah, readable, é algo que é legível, que dá para ler. Se eu quiser falar facilmente, usando read, readly. readly, muito bem, readly. Aí eu vou botar o ly no final. Como é que seria o verbo escrever em inglês? É write, né? Write, muito bem. E se eu quiser falar escrita, segue o mesmo padrão aqui de reading. É writing. Writing, muito bem, com ing. E aí, como é que seria escrito? Algo que está escrito. Written. Written.
Isso. E como é que eu falaria que é de forma escrita? Ah, é a No mesma. mesmo padrão de cima. Writtenly. Isso, quase. Rightfully. Rightfully. Right. Full. Aí dobra o L. Rightfully. Como é que é o verbo falar? Talk. Talk tá certo, mas talk na verdade significa conversar. Speak. Speak. Muito bem. Então, se eu quiser falar a fala. É igual a palavra discurso, speech. Isso. Que é com 2 L's, speech. Se eu quiser falar que algo é falável. Speakable. Isso, speakable. Eu escrevo speak e boto able no final. Deixa eu abrir aqui. Entrou alguém. Jamile. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. A gente está Boa fazendo aqui noite. uma revisão de adjetivo, advérbio e substantivo. Então, por exemplo, em português. É porque eu cheguei agora no casamento, fala. Ah, não, tranquilo, mas depois você vê a gravação. Então, por Tá bom. exemplo, se eu falar a palavra pedra em português, é um adjetivo, é um substantivo porque é algo que existe. Se eu falo pedreiro, é uma profissão que surge da palavra pedra, né? Então é um adjetivo. E pedreiro se forma a partir da palavra pedra. E se eu falar empedrar, que é uma ação, surge também da palavra pedra. Então, se eu falo escrita, escrever, escrito. Se eu falo fala, falador. Então, uma palavra que surge as outras, entendeu? É isso que a gente está vendo, só que em inglês. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui, o verbo falar em inglês é speak. Aí, se eu quiser fazer a fala, vai ficar isso aqui, speech. Se eu quiser falar que algo é falável, eu falo speakable. Se eu quiser falar de forma falável, speakably. Toda vez que em inglês você vê algo terminado em L e Y, significa advérbio. Quando a gente fala em português, vagarosamente, lentamente, rapidamente, amorosamente, lerdamente, ferozmente, todas essas palavras terminadas em mente são advérbios. Então, toda vez que você vê uma palavra em inglês terminada em LY, actively, thoughtfully, readily, slowly, happily, unfortunately, tudo que for terminado em LY vai ser advérbio, ok? Ok. Como é que é o verbo aprender inglês? Learn. Learn. Então, se eu quiser falar aprendizado, eu vou pegar o learn e vou botar ing no final. Learning. Não é isso? Isso. E se eu quiser falar que ele é um aprendiz? Ah, Um erudito. Learned. Eu boto o ed. Como é que é o verbo jogar, tocar ou brincar? É o mesmo verbo, é porque em português a gente usa verbo de quê mesmo? verbo tocar ou brincar. Touch? Touch, tocar. O Não verbo sei. brincar é play. Por exemplo, jogar futebol, play soccer. Tocar violão, play the guitar. Tá bom? Aham.
Então, play é brincar. E se eu quiser falar jogo? O Qual jogo. que seria o advérbio do learning? Oi? Qual que é o advérbio de learning? Eu ainda não entendi. Ah, learnably. Eu vou pegar o learn. Eu vou botar o LG no final. Ele resolveu subir tudo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo escrever agora. É que eu tô anotando tudo no caderno. É, porque eu tô tentando escrever aqui. Ele tá dando umas maluquices aqui. Ó, vai ser learn. L-E-A-R-N. Que é o learn. E eu vou botar ably no final. A-B-L-Y. Learnably. Tá. E do speech? Do speakable. Aí vai ser speakably. Eu vou escrever speak. Que é S-P-E-A-K. E aí no final eu vou botar ably. Depois eu vou mandar para vocês essa listagem, porque ele tá travando. Então, ably. Tá bom. A-B-L-Y no final. Tá bom, anotei. Aí play. Play é jogar, tocar, brincar. Se eu quiser falar brincalhão, eu vou botar o full no final. Playful. Playful. E se eu quiser falar de maneira brincalhona, brincalhonamente, aí seria playfully. Playfully. Ok? Aham. Jamila, entendeu isso? Quando terminar em LY, advérbio. Quando termina em full, normalmente é adjetivo. Uhum. E do verbo a gente cria o substantivo. Nem todos vão seguir essa regra, mas esses são exemplos que seguem. Uhum. Aí vamos ver alguns exercícios para a gente fazer. Aí tem alguns que vão repetir o que a gente viu na semana passada. Aqui, ó. Mark the option that is grammatically correct. Então, marque a opção que está gramaticalmente correta. Aí vem, Africa is more larger than Europe. Vocês acham que isso está certo ou está errado? Acho que tá errado. Tá errado, porque a palavra, o maior do que, o maior é large. E aí, como é um adjetivo curto, não tem esse more aqui na frente. Então, por isso tá errado. Seria Africa is larger than Europe. Não teria que ter esse more aí. A B. Mexico isn't as larger as Brazil. Tá certo ou tá errado? Acho que tá errado também. Tá errada. Por que ela tá errada? Porque México não é tão grande quanto o Brasil. Não tem que ter esse R aqui. Porque eu tô fazendo um adjetivo de comparação. Eu só boto o R no final quando é comparativo de superioridade. Aqui é de igualdade. Então, é adjetivo, as. Aí a C. Europe isn't the more populous continent in the world. Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá errado também. Tá errado também. Por quê? Por causa do more, eu acho que é most. Isso. Porque quando eu tenho esse D aqui na frente, é superlativo. Aí o superlativo perde most. E não more. O more, ele entra quando é comparativo de superioridade. Depois, a Argentina is less populous than Brazil. Certo ou errado? O than tá escrito errado. O than tá escrito errado. E esse least também tá errado. Seria Argentina is less populous than, e aí o than com A.
Brasil. A Argentina é menos populosa do que o Brasil. Ah, o list não tá certo. Não, é less than. Less, adjetivo than. Por isso que no início eu fiz uma revisão. Menos do que. Less, adjetivo than. Isso, é verdade. Aí o Asia is the largest continent in the world. Esse tá certo. Então, a letra E. Tá bom? Aham. Jamila, entendeu? Entendi. Tá. Aí vem. A healthier sleep pattern could be beneficial in asthma prevention regardless of generic conditions. Então, um padrão de sono saudável poderia ser benéfico na prevenção de asma em condições genéticas. Aí vem a palavra, o vocábulo quer dizer palavra, né? A palavra healthier presente no texto é o quê? É um adjetivo, é um advérbio? Qual que vocês acham que é? Uhum. É um adjetivo, né? É um adjetivo. E aí, por exemplo, quando eu falo que alguém é saudável, por exemplo, ele é saudável, eu uso healthy. Assim. Saudável. Saúde significa health. E healthier é um comparativo. Então, um adjetivo na forma comparativa. Porque é um sono mais saudável. Tá bom? Entendi. Se eu quisesse falar saudavelmente, seria healthily. Teria que ter o LY no final. Tá? Então, por isso ele não é advérbio. Aí vem a questão 3. Use o conteúdo a seguir para responder a questão 3. Então, most famous medical malpractice cases. Mais práticas, né? Mais famosas na parte médica. Aí vem, enquanto vivemos um tempo, né, de grandes avanços medicinais, vários erros sérios médicos levam várias pessoas, né? Acabam com a vida de várias pessoas. Na última contagem, estudos independentes sugerem que entre 200 mil e 400 mil pessoas morrem a cada ano nos Estados Unidos por problemas médicos, erros médicos. Isso ainda nem conta os milhões que ficam com algum tipo de doença, né? Algum tipo de sequela. Porque esses erros continuamente ocorrem. Ó, continually. Olha o LY aqui. Então, isso é um advérbio. Termina em LY. Vem da palavra continuamente. Por que essas pessoas morrendo? Então, por que as pessoas continuam morrendo a cada dia com esses erros médicos? Pelo exame de alguns dos casos de mais mau procedimentos médicos, a maioria que sai nas notícias, né? Podemos, às vezes, ajudar a melhorar a segurança dos profissionais da medicina ou mudar seus procedimentos, mas nada pode ajudar quando existe somente incompetência, né, no cuidado. Alguns desses incidentes são simplesmente chocantes e causam em nós uma onda de como que tal erro pode ser feito. Tal erro horrível. Vem aqui, below, abaixo, é só mais uma dos mais famosos, mais práticas, mais famosas dos últimos anos, recentes. Então, falha na obtenção do tipo sanguíneo. Na Universidade do Hospital de Duke, né, uma fatalidade aconteceu num local que tem prestígio e é respeitado. Em 2003, né, foi notícia no jornalismo nacional quando eles fizeram
um transplante de sangue numa garota de 17 anos, Jéssica, sem nem sequer ter tirado o tipo sanguíneo dela e dos doadores, né, para ver se eles combinavam. Essa prática de padrão médica, né, isso é um padrão médico, é um procedimento padrão que tem que ser feito. Depois dos médicos transplantarem os órgãos, a Jéssica experienciou... ela teve sequelas no cérebro e em todo o corpo. E foi somente depois disso, né, e da sua morte, que eles perceberam que não tinham feito a compatibilidade de sanguínea. Aí ele vem, ó. A palavra que preenche corretamente a lacuna aqui, ó, nesse pedacinho aqui, qual que é? Para fazer a coisa melhorar, né? O hospital escondeu o erro por 11 dias. Então, qual que vocês acham que completa corretamente essa lacuna? Peraí, tô pensando. To make worse? Isso, para fazer a coisa piorar. To make worse, to make matters worse. O hospital escondeu esse erro por 11 dias. Isso aí. Aí vem assim, ó. Adverbs of manner. Quer dizer o quê? Advérbios de modo. Manner, modo. Advérbios de modo são palavras ou frases que descrevem como uma ação é feita e o contexto da frase. De acordo com o texto 1, escolha a opção que mostra uma sequência de advérbios de maneira. De modo, né? Por exemplo, se eu falar assim, hoje em dia, não é um advérbio de modo. Por quê? Porque é um advérbio de tempo, né? Uhum. Então, vocês têm, ele está perguntando qual desses que é um advérbio de modo. Por exemplo, calmamente, seguramente. Qual desses que ia encaixar num advérbio de modo? O advérbio de modo, ele fala como que a ação acontece. Pra mim, todos parecem. É porque, sim, mas aí tem um que currently não é advérbio de modo. Ei. Não? Não. Aí, qual que vocês acham que é? Se fosse para chutar. Pronto, pensa assim. Eu acho que seria a D, então. Isso. Muito bem, a letra D mesmo. Porque a letra D, simple. Simple significa simplesmente. Clearly, claramente. Dramatically, dramaticamente. Currently é algo que está que está nesse momento, acontecendo nesse momento. É advérbio de tempo. Tá? Por isso que não Tá. pode ser. Nossa, se fosse no vestibular eu ia errar. Currently. Todos eles, ó. Ele botou aqui, 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 aqui. É verdade. Foi de propósito. Jamile, entendeu? Entendi. Simple quer dizer simplesmente. E aí, simple vem da palavra simple, que quer dizer simples. Clearly quer dizer claramente, vem da palavra clear, que é claro. Dramatically vem da palavra dramática, que é dramatic. Então,
é isso que a gente está focando hoje. Uma palavra que dá origem a outras, né? E aí, por exemplo, se eu quiser falar a simplicidade, the simplicity, né? Esse simple aqui viraria simplicity. Se eu quiser falar, ele é uma pessoa simples, aí he is simple, aí seria assim. Se eu quero falar, ele é claro, quer dizer, ele é uma pessoa objetiva, he is clear. Agora, a clareza, aí já é um substantivo, né? The clarity. Ele é dramático, it's dramatic. Agora, o drama do filme, the drama, aí é igual, se escreve igual em português. Então, vocês reparam que a gente tem irregularidades, mas tem algumas irregularidades que seguem o mesmo padrão. Né? Simplicity, termina em T, igual o da clareza, né? Clarity. São dois adjetivos que seguem o mesmo final. Aí agora aqui, ó, vamos ver aqui. A gente tem um texto. Utilize o conteúdo a seguir para responder a questão 5. Tower Bridge. Então, é a Torre da Ponte. John Hughes and Sarah Jones. É o nome deles, né? John Hughes e Sarah Jones. A Torre da Ponte é provavelmente, aqui ó, probably. Provavelmente. Eu sei que é mente porque termina em LY. Vem da palavra probable, que é provável. Tá? Então, é provavelmente a ponte mais famosa de Londres. É conhecida como a Ponte da Torre porque está localizada perto da Torre de Londres. Aí vem. A cidade de Londres, pela primeira vez, começou a planejar uma nova ponte através do rio Thames em 1876. Mais do que, ó, more than. Isso aqui quer dizer mais do que. Mais do que 50 estilos, 50 designs, né, foram recebidos e levou 8 anos para os juízes escolherem o design vencedor. Isso aqui é o substantivo vencedor. E ele vem do verbo vencer. E o verbo vencer é o win. E aí, se eu quiser falar, ele é um vencedor, he's a winner. Que aí eu boto o ER no final. Vamos lá. Escolha a alternativa que representa a posição correta do adjetivo amarelo na expressão em negrito. Então, ó, uma nova ponte amarela. Como é que a gente fala em português? Por exemplo, em português eu falo assim, né? Livro azul. Em inglês a gente bota o adjetivo na frente do substantivo. Eu falo azul, livro. Amarelo, carro. Rosa, livro. É assim que eles falam em inglês. O adjetivo vem antes do substantivo. Então, se eu quiser falar uma nova ponte amarela, seria uma nova amarela ponte. Qual opção que tem isso? A C. A C. A New Yellow Bridge. Foi, Jamília? Foi. Então, letra C. E é estranho, né? Mas é porque é uma outra estrutura, é um outro idioma. É por isso que foge do padrão. Aí vamos ver a questão 6. Marque a sentença, ou seja, a frase que está gramaticalmente, ó. Aqui também, ó, gramaticalmente, é um advérbio. Isso vem da palavra gramática, que é grammar. Então, qual dessas daqui estão gramaticalmente corretas? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Qual que vocês acham que é? 2 minutos, 1 minuto. Ó, eu vou fazer a tradução das frases.
frases, aí depois vocês falam. Ó, a letra A. Luke e eu limpamos a casa todo final de semana. B. Todo mundo se diverte muito na festa. C. Nós sempre temos que esperar um longo tempo pelo ônibus. Letra D. Meus pais, ambos são professores de matemática. E. Eles estão indo no sábado para a África do Sul. Difícil. Eu falaria todas, então acho que eu tô errado em todas. Você acha que todas estão erradas? Ou você acha que todas Não. estão certas? Na minha cabeça todas estão certas. Eu consigo entender todas, mas não sei qual que tá gramaticamente errada. Então, todas elas, a escrita tá correta. Não tem erro de escrita, não. Mas a posição das palavras na frase tem alguns errinhos. Então, ele quer saber qual frase que não tem a posição errada. Por exemplo, a gente não viu que carro amarelo é amarelo carro, tem que ser yellow car. Poderia estar car yellow, fora da ordem. Tem algumas frases que estão fora de ordem, algumas coisas, e uma está correta. É isso que ele está perguntando. Olha a letra A. Luke e eu limpamos a casa todo fim de semana. Em inglês, o advérbio, qual é o advérbio aqui? É um advérbio de tempo. Significa toda semana. Que está aqui. O advérbio em inglês, ele sempre vem ou depois do verbo ou no início da frase. Se ele vier no início da frase, eu tenho que separar com uma vírgula. Então, por exemplo, se eu quisesse falar toda semana, vírgula. Eu ia botar esse every week no início da frase, vírgula. O resto da frase, Luke e eu limpamos a casa. Então, esse aqui está correto, a posição. É a letra A. Agora, vamos ver o erro dos outros. Imaginei. Todo mundo gostou muito da festa. Todo mundo gostou da festa muito. Esse very much aqui tinha que estar no final da frase. Pensa em português, a gente fala assim, eu te amo muito. A gente fala assim, I love you very much. Você não vê as pessoas falando, I love very much you. Não fica estranho? A gente fala, I love you very much. A gente não escuta, I love very much you. Então, o very much, que quer dizer muito, que é o advérbio de intensidade, de novo, tem que vir no final. Ele não pode vir entre o verbo e o complemento. Porque eu amo você. Amo é love. Você e you. Muito. Esse muito tem que vir depois. Eu não posso falar amo muito você. Em inglês, é errado. Nascer. O que vocês acham que está fora de ordem? Nós temos sempre que esperar um longo tempo para o ônibus. Eu acho que seria o we always have, né? Ia ser esse always aqui. We have to wait a long time for the bus always. Ou então we always have, também poderia estar aqui. Depois, meus pais ambos são matemáticos professores. Meus pais ambos são professores de matemática. Eu acho que seria both of my parents. Isso. Both my parents or both of my parents are mathematics teachers. E aqui eles vão vir no sábado para a África do Sul. Essa eu não entendi. Eles estão indo para a África do Sul no sábado. Esse no sábado tinha que vir no final da frase ou no início da frase com uma vírgula. No sábado, vírgula. On Saturday, vírgula. É porque é tempo, né? É, advérbio de tempo. Sim. Jamile, entendeu? Entendi. I love you. Eu amo você. Aí, o advérbio de tempo é sempre no começo da frase, sempre? Ou no final. Tá.
Ele não pode vir entre o verbo e o complemento. Eu não posso falar I love much you, tá errado. Eu não posso falar I much love you, não. Eu tenho que falar I love you very much. No caso do advérbio de intensidade, não faz sentido eu falar no início da frase, né? Eu falar muito eu amo você. Não, aí no caso só no final. Mas advérbio de tempo pode vir no início. Ou no final, depois do verbo, tá bom? Tá bom. Aí, ó. Utilize o conteúdo a seguir para responder a questão 7. Então, o aquecimento global nos tem induzido a várias causas de morte por calor, né? A pessoa morre por excesso de calor. É isso que ele está falando. More than, mais do que. Mais do que a terça parte das mortes por aquecimento em todo o mundo, entre 1991 e 2018, pode ser atribuída à indução humana de aquecimento global, como a pesquisa descobriu. A quebra, né, do marco do clima, né, do limite que teria, causam efeitos na vida selvagem e no clima, de maneira severa, de maneira extrema. Como aumento da temperatura mais intenso e mais ondas de calor são frequentes, desproporcionalmente, ó. E aí afetam pessoas mais velhas e essas que têm alguma condição crônica, como asma, fazendo com que eles fiquem mais vulneráveis a doenças e mortes prematuras. Um estudo publicado no jornal de mudança climática, mudança da natureza, né, climática, usou dados de 732 locais em 43 países para calcular o número de mortes atribuídos aos altos níveis de aquecimento, do que a temperatura ideal para a saúde humana, qual varia ao longo dos lugares, né? Os pesquisadores examinaram os climas do passado, as condições climáticas passadas e simularam, né, dentre vários cenários com e sem emissões da atividade humana, permitindo a eles separar o aquecimento com impacto na saúde, né, ligado à atividade humana dentro das tendências naturais. Acima de tudo, eles encontraram 37% das mortes por aquecimento relacionadas com os locais estudados foram atribuídas à atividade humana. A maior parte do clima, né, foi induzido por contribuições, mais do que 50%, no sudeste e oeste da Ásia, Irã e Kuwait, e no sudeste da Ásia, Filipinas e Tailândia, e no centro e sul da América Central e América do Sul. Aí ele vem. Opposite, quer dizer oposto. Qual é o oposto da palavra higher, que está em negrito no texto? Higher é mais alto do que. Então ele quer saber qual é o antônimo, qual é o adjetivo contrário a mais alto do que. Lower. Lower é baixo. Então quando eu falo lower, estou falando mais baixo do que. Lower, mais baixo, é um comparativo. Se eu quiser falar fale baixo, eu vou falar speak slowly. Tá? Tá bom. Na frase, minha professora nos disse para ler quietly. Então, minha professora pediu a nós, nos disse para ler quietamente, em silêncio. Então, esse quietamente é um advérbio de... Tempo, lugar, maneira, modo ou frequência. Ler em silêncio é ler em tempo, é ler em lugar, é o modo de ler ou é a frequência de leitura? É modo? É o modo.
Se ela falar assim, ela pediu para ler agora, now, que é agora. Aí seria um advérbio de tempo. Se ela falasse assim, leia aqui, here, seria um advérbio de lugar, que é place. Se ela falasse assim, leia sempre, always. Always é um advérbio de frequência, frequency. Tá bom? Uhum. Aí vem, examine o cartoon da Hilary Campbell. Eu vou aumentar aqui. Tem um desenho e tem um texto embaixo, tá pequenininho. Dá pra ler o texto? Uhum. Ó, ela tá escrevendo, ela é uma garçonete, né? E tem uma pessoa sentada na mesa. Aí vem. And, quer dizer, e o que você gostaria de se arrepender depois, mais tarde? Ela tem uma pergunta assim. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. O cartoon explora a ideia de quê? Ah, é. Nós nos arrependemos sempre de fazer alguma coisa? Eu acho que sim, eu não entendi muito bem também. Ó, o que você gostaria de se arrepender mais tarde? Temos a tendência de repetir a mesma escolha, nos importamos excessivamente com as decisões. Nossas escolhas são sempre influenciadas por outras pessoas, nossas escolhas acabam sempre por afetar outras pessoas, nos arrependendo de alguma maneira, né? Você tá falando que ele vai arrepender porque já sabe. A letra E. Vamos ver a próxima. Utilize o conteúdo a seguir para responder a questão 10. Aí vem o custo. Toda vez que tem essa palavra ou a, isso aqui é um artigo. Então, isso aqui vai ser um substantivo. O custo de escolas fechadas. Países respondem essa questão de fechar escolas, né? Através do tipo de aula remota que veio, né? Aumentou o grupo de porcentagem de alunos, né? Que não frequentam a aula pessoalmente. Então, aqui, ó. Média de pessoas que compartilham a internet. Aqui, ó. Quem vê somente TV. 60%. Quem assiste somente... quer dizer, só vê online, desculpa. Aqui é só online, o verde é o que é só TV. O amarelo é rádio. O azul escuro é TV e rádio. E o azul claro é que vê as coisas de forma conectada. Tá bom? Em banda larga. Aí 3/4 das crianças do mundo moram em países onde as salas de aulas estão fechadas. Aqui estamos na época da pandemia, né? Com a questão do lockdown, as escolas ficaram entre os primeiros lugares a reabrirem. As crianças pareciam mais adultos do que uma criança depois da Covid-19. E o custo de fechar, né? Foi uma coisa de perda de produtividade da escola, aprendizagem em casa com os pais e, mais importante, o dano feito às crianças na perda da aprendizagem. O custo caiu grandemente entre os mais jovens, que, entre outras coisas, perderam a vida social e habilidades emocionais, tá? Menos do que essas pessoas que já são mais velhas. Fora que perdeu a aula e também refeições, que tem criança que vai para a escola para almoçar e jantar, não tem alimento em casa, né? Aí, no oeste da África, as crianças do oeste africano, né? As escolas ficaram fechadas também na época da pandemia do Ebola. E aí ele pergunta, no trecho Who are less likely to attend online lessons, o
termo sublinhado, que é likely, pode ser substituído por qual palavra? Alert, skilled, competent, prone ou willing? O que significa prone? De maneira proeminente. E o que significa proeminente? De maneira parecida, assim como. Ah, É um comparativo. então é esse, né? É. E o outro significa alerta, escalado, competente e desejo. Aí não vai perder o sentido. Agora, escolha a alternativa que melhor completa o espaço em branco. Esse novo restaurante é ou está parará em nossa cidade. Ó, vou botar como é que ficaria cada opção. Esse restaurante é o mais novo na nossa cidade. Esse restaurante é mais novo do que na nossa cidade. Esse restaurante é o mais novo na nossa cidade. Letra D. Esse restaurante é o mais novo na nossa cidade. Letra E. Esse restaurante é o mais novo na nossa cidade. Só que tem superlativo errado aí. Como é que é a estrutura do superlativo em inglês? A gente coloca o quê? Por exemplo, se eu falar assim, você é minha melhor amiga, né? Você é you are. Minha, my. Melhor, best. Friend, amigo. Se eu quiser falar, você é a melhor. You are the best. É o superlativo. A melhor. Então, ó, the e depois best, não é? Uhum. Então, a melhor aí é the best. Então, quando eu vou fazer um comparativo, é o THE e depois o superlativo do adjetivo. Então, esse restaurante é o mais novo na nossa cidade. Ó, esse aqui tá errado porque ele é newer. É R no final. Tá comparando, não pode. O C. The most new também tá errado, porque o adjetivo new ele é um adjetivo curto, então ele não pede most. O D. Newest. Ele tá dobrando W, né? Uhum. A letra W. Consoante, vogal, consoante. Só que é esse tipo de caso de consoante, vogal, consoante, eu não vou dobrar a consoante, tá? Não tem dois Ws, é um só. E na E, tá errado porque tá faltando o THE aqui na frente, o D. Então, o certo é a letra A. Tá bom? Tá bom. Vamos ver a questão 2. Utilize o texto a seguir para responder a questão 12. Pessoas, moradores de ruas viciados em crack, né? Revitalizam uma pequena quadra no centro de São
São Paulo. Um homem sem casa, um homem morador de rua, né, escolheu ocupar seu tempo livre revitalizando uma pequena quadra na esquina das avenidas de São Paulo e Duque de Caxias, no centro de São Paulo. Ele plantou pau-brasil, palmeira, bananeira e árvores de abacate, abacateiras. Ele também plantou boldo, batata doce, feijão, pimenta e plantas ornamentais, tais como planta cobra. Não conheço essa planta. As outras... os moradores perceberam a mudança gradual na quadra, né? E parabenizaram o autor da modificação. Que bom, vamos plantar. Se ninguém cortar. Vamos lá. As palavras pequeno, úmido e ornamental, sublinhadas no texto, são nouns, quer dizer substantivo. Elas são substantivos. Elas são advérbios, são pronomes ou são adjetivos. Por exemplo, small quer dizer pequeno. Quando eu falo o gato é pequeno, isso é um substantivo, um adjetivo, um advérbio ou um pronome? Lembra o que é cada um? Substantivo é o que existe. Advérbio é o que vem junto do verbo, que dá uma característica do verbo, vamos dizer assim. Pronome vem no lugar de algo que existe. Ele, ela, menininha, e adjetivo é uma qualidade. Então, quando eu falo o gato é pequeno, pequeno é algo que existe, é algo que vem com o verbo, está substituindo algo que existe ou é uma qualidade? Ai. Advérbio. Advérbio teria que vir perto do verbo. Quando eu falo o gato é pequeno, esse the cat is small, ele está vindo do lado de um substantivo. Então, ele é uma qualidade. Ele é um adjetivo. Adjetivo. Então, aqui é adjetivo. Agora, a questão 13. Tem um desenho de uma professora nervosa, duas crianças de frente. Não, nervosa não, ela tá lendo, né? Aham. Tá. Pra você. Não. Aí vem. Eu acho a maneira mais fácil de expandir meu vocabulário é criar palavras. Encanto quer dizer prazer. Então, criar palavras, fazer palavras. Easiest significa maneira. Eu encontro como a maneira, o jeito mais fácil de expandir meu vocabulário criando palavras. É the easiest, quer dizer superlativo. Então, vamos ver aqui. A palavra sublinhada no desenho implica na ideia de que... Vamos ver que palavra sublinhada essa que está no desenho. Tá, não tem nenhuma palavra... No caso aqui, the easiest. O easiest significa o quê? Superlativo, comparativo, comparação ou advérbio? Delícia. Lembra, quando tem o PHE na frente, é super lá? Superlativo? Isso. É o jeito mais fácil. Aí vem. A criança e sua mãe, ou seja, a mãe dele. Uma criança curiosa perguntou para sua mãe: Mamãe, por que alguns dos seus cabelos estão ficando cinza? A mãe tentou usar essa ocasião para ensinar ao seu filho. É por causa de você, querido. Toda ação ruim que você faz torna meu cabelo cinza. A criança respondeu inocentemente: Agora eu sei porque meu avô só tem cabelo cinza na cabeça dele.
Ele falou que a mãe dele fez o avô dele ficar de cabelo cinza. Grisalho. A palavra inocentemente, que está em negrito no texto, é um advérbio de quê? De tempo, lugar, maneira ou probabilidade? Ó, aí você pensa em perguntar. Por exemplo, ele falou inocentemente. Se for advérbio de tempo, que é time, teria que perguntar quando. Quando ele falou? Não tem resposta, né? Porque não fala se é ontem, se é hoje. Então, não é advérbio de tempo. Advérbio de place, advérbio de lugar. Aonde ele falou? Ele falou inocentemente. Também não fala o lugar que ele falou. Então, também não é advérbio de tempo. Como que ele falou? Manner, modo. Ele falou de maneira inocente, ele falou de maneira ingênua. E probabilidade. Qual é a chance dele falar? Inocente? Não faz sentido. Então, aqui é um advérbio de modo. De que modo ele falou? De que maneira ele falou? Ele falou de maneira inocente. Innocently. Sente. Aí vem. Um texto, né, falando da Uber. Está ganhando a corrida pelos motoristas, muito embora eles estejam usando seus próprios carros. Aqui está por quê. Aí isso é um texto de 2016. A Uber tem andado à frente, né, da corrida pelos motoristas. A empresa, né, fez um grande movimento na quarta quando lançou o carro, a pessoa ter o próprio carro, né, para o público pela primeira vez. Como o programa piloto selecionou alguns usuários da Uber em Pittsburgh e eles vão ter como andar e ser o motorista do seu próprio carro. Um número de empresas de carro, né, estão querendo fazer isso, mas a Uber está dando um soco em todos eles. A Ford, por exemplo, planejou fazer sua primeira forma autônoma de carros, né, compartilhando através de 2021. A Google em 2020. E a Tesla está planejando fazer seus veículos de maneira totalmente autônoma. Por que todas essas empresas querem fazer esse tipo de serviço? Porque quem faz seu próprio negócio, né, e as empresas de tecnologia predizeram, quer dizer, criaram a expectativa, viram que no futuro vai acontecer o quê? Um aumento da pessoa ter seu próprio carro, trabalhar por conta própria. A teoria vai, né, ainda mais para pessoas que se tornam autônomas. Isso vai diminuir o consumo, vai ficar mais barato o consumo, né? E aí o motorista vai poder ter seu próprio veículo. Aí tá falando da pessoa. Merrill Lynch previu isso em 2015, num relatório de motoristas de táxi e o motorista de Uber, que cresceu em 43% na venda de novos carros, e isso vai acontecer até 2040. Um grupo de consultoria de Boston também escreveu em 2015 um relatório que os motoristas de táxi, né, vão vender, estão com inclinação para vender o seu carro ou alugar, né? E aí eles preveem que 23% das novas vendas de carros globais serão através de motoristas de táxi em 2040. Isso vai ter um declínio em relação a donos de veículos nas cidades. As empresas de carros estão preparando para o declínio de carros pessoais e investimento em veículos autônomos que podem ser usados como aluguel, como investimento para transportar pessoas para onde elas quiserem ir, né? Mas eles vão ter que trabalhar isso com a Uber, né? Porque ela já está fazendo isso. A Uber não está construindo somente sua independência de carro, mas também a parceria com automobilísticas que produzem
né, de maneira autônoma. Por exemplo, a Uber tem 300 milhões de parceiros, como a Volvo, para desenvolver totalmente carros autônomos até 2021. Eu dei uma olhada na fusão da Ford com motoristas da Uber no domingo, na segunda, e a sua tecnologia é impressionante. Sim, existem vários tipos de falhas, mas assim como a Uber, né, vai administrar sua dificuldade, Petersburg também vai conseguir. Isso pode ser reconhecido através de reconhecer isso no farol, né, o carro parar na hora do semáforo, né, algo que nós não podemos dizer da Tesla ainda. Ele está falando aqui de carro autônomo também, da pessoa não ter que dirigir. O carro leva a pessoa não precisa dirigir. Uber introduziu ao público a tecnologia dos carros sem motorista e é uma maneira muito engenhosa, né, de expor as pessoas ao conceito de pegar seu próprio carro como motorista dele, né? Aí vem, meu conselho, não durma na Uber. Aí vem, questão 15. A palavra instead quer dizer ao invés de. Então, a palavra instead na frase Uber is not building its own self-driving car, but instead partnering with automakers. Então, a Uber não está construindo seu próprio carro independente, mas ao invés disso, está se tornando parceira de outras automobilísticas. Esse instead, que é ao invés de, traz a ideia de que substituição, condição, conclusão, exemplo ou ênfase. Ao invés disso, essa palavra, ao invés disso, dá a ideia de substituir algo de condição, conclusão, exemplo ou ênfase. Que está perguntando. Condição ou conclusão? Nenhuma das duas. Você acha que é qual? Condição ou conclusão? Condição. Condição seria se eu falasse assim, se, né? Ele está substituindo. Ao invés disso, ao invés de eu fazer uma coisa, eu faço a outra. É a ideia de substituição. Tá. Tá bom? Tá bom. Aí, vamos aproveitar esse finalzinho para a gente fazer uma revisão do que eu estava falando antes de você chegar. Por exemplo, se eu quiser falar o verbo esperar. O verbo esperar é to hold. Verbo esperar. Isso é o verbo. Se eu quiser criar a palavra esperança, seria hope, se escreve igual. Então a palavra esperança vem do verbo esperar, e aqui é um substantivo. Se eu quiser falar ele é esperançoso, aí eu vou pegar o hope e eu vou botar full. Is hopeful. Ele é esperançoso. Então aqui virou um adjetivo. Se eu quiser falar esperançosamente, hopefully, eu vou botar o L, eu vou escrever hopeful e vou botar o LY no final. É isso que eu estava falando no início com a Luana. Hopeful, e eu vou botar o Y no final, hopefully. E aí aqui eu criei um advérbio. Tá? Se eu quiser falar ler, o verbo ler é to read. E aí é um verbo. Se eu quiser transformar em substantivo, seria a leitura. Aí seria
The read. O read fica igual. Se eu quero dizer que ele é uma pessoa que lê, que é uma pessoa... ou algo é elegível. É readable. Readable. Aí virou um adjetivo. Se eu quero falar que é de uma maneira legível, aí é um advérbio. Readily. Tá? Se eu quiser falar o verbo escrever. To write é o verbo escrever. Se eu quiser transformar em substantivo a escrita, the write, vai ser igual. Se eu quiser falar que ele é um escritor, he's a writer. Se eu quiser transformar em advérbio, de maneira que dá para ler, write, que dá para escrever, writable. Ok? Era isso que a gente viu no primeiro horário. Uhum.